Olá, querido amigo do IEE, aqui é Cláudio Marins, falando com vocês. Hoje nós vamos tratar do assunto não julgar, mas não sem antes, a pedido da direção do IEE, de pedirmos a todos que aproveitem esses momentos mais sensíveis pelos quais estamos passando. Aproveitem para fazer o culto do Evangelho no lar, fazermos vibrações pelo nosso planeta, pela nossa sociedade. É muito simples, basta reunir em um dia da semana ou mais, se desejarem, os seus familiares, ou se você mora sozinho, você somente, pegar alguma obra espírita, pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, ou uma daquelas obras tipo Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, que é aquela coleção do Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Abrir uma página pode ser pedindo aos nossos mentores que intuam a página que será aberta, leiam em voz alta, façam a reflexão e façamos uma vibração para que todos possam estar asserenados, em calma, em paz, em harmonia e com fé, confiantes de que este momento está dentro dos desígnios divinos e que tudo passará, que tenhamos calma. Então, feito isso, meus amigos, essas considerações, vamos tratar de reflexionar sobre o tema de hoje, não julgar. Eu gostaria de iniciar falando sobre esse tema, lembrando de uma das passagens mais belas do Evangelho, que é quando Jesus, a nossa autoridade maior em amor, em compreensão, em sabedoria sobre os mistérios que sondam os corações da humanidade, ele se encontra numa situação onde é levado a ele uma mulher que havia traído seu esposo, uma passagem conhecida como a mulher adúltera. E então acontece um fato extraordinário para aquela época, porque mesmo aquelas pessoas que levaram a mulher para Jesus para sentenciarem a mesma, mesmo eles estando embasados na lei à época, a lei de Moisés, que, como sabemos, trazia uma punição, Jesus traz uma lei maior, que é a lei de amor, e não julga aquela mulher de uma forma inadequada. Vamos lembrar como é que se deu essa passagem? Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem a terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram, um após o outro, afastando-se primeiro os mais velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Essa, meus amigos, é uma das mais belas passagens que nós temos no Evangelho.
nós vamos verificar que naquela época existia uma lei que predestinava aqueles que eram a mulher, se fosse pega em adultério, a ser lapidada, ou seja, apedrejada. Era uma lei que vinha de Moisés, da época de Moisés, que foi, além de um condutor do povo hebreu, um legislador também. E Jesus, ao ser trazido aquela mulher até ele, as pessoas que levaram essa mulher para Jesus não estavam preocupados com o matrimônio dela e com as assertivas que iriam ser tratadas. Eles queriam era pegar Jesus também. Mas Jesus, com a sua condição moral e de inteligência superior, surpreende a todos, porque ele faz valer a lei de Deus, a lei natural, e pergunta àqueles que queriam lapidar a mulher, dentre aqueles que não tivessem pecado, que então atirasse a primeira pedra. E todos foram embora. Essa passagem nos mostra o seguinte: primeira reflexão, quem somos nós para julgarmos alguém, para dizermos o que é certo ou errado, uma vez que nesse plano que nós estamos, como nós sabemos através da doutrina espírita, é um plano onde a nossa moral ela ainda é muito questionável. É um plano de provas e expiações onde todos nós que aqui vivemos, que estamos aqui reencarnados, e também aquela população de desencarnados, estamos numa média que não nos permite usar com assertividade termos, qualidades para poder avaliar e trazermos um julgamento, uma justiça de forma adequada. E normalmente aqueles espíritos que nós chamamos de espíritos superiores, que já possuem capacidade para isso, eles não nos julgam. O olhar deles é diferente, é um olhar bondoso, é aquele olhar igual de um pai que percebe uma criança que fez uma arte e sabe que aquilo que ela fez foi por ignorância, por desconhecimento e por ainda não ter uma envergadura, uma estatura de conhecimento que permitisse àquela criança, por exemplo, agir corretamente. Então, é assim o olhar dos espíritos superiores para nós. Eles não nos julgam, mas compreendem a nossa ignorância e nos auxiliam na nossa educação. Então, aqueles que teriam condição de julgar, assim não o fazem. E nunca veríamos uma assembleia de espíritos superiores fazendo tal coisa, que seria fazer a justiça através de um ato cruel. Isso não é justiça, pode ser qualquer outro nome, menos justiça. E o que mais que a doutrina espírita pode trazer de colaboração para nós acerca deste assunto? Porque nós estamos aqui trazendo esse olhar sobre o não julgar através do conhecimento e do aprendizado com a doutrina espírita. E nós vamos ter, tanto no Livro dos Espíritos, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, alguns capítulos e algumas questões tratando deste assunto. No Livro dos Espíritos, nós temos, na questão 903, uma pergunta que Kardec faz aos espíritos superiores sobre esse tema, que é a seguinte: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Ou seja, Kardec pergunta se alguém pode ficar observando os defeitos alheios. E o que os espíritos respondem? Incorrerá em grande culpa se eu fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se eu fizer para sua instrução pessoal e para evitá-los em si próprio, tal estudo poderá algumas vezes ser-lhe útil
Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Então nós vamos perceber que, se nós formos observar o erro alheio para podermos fazer julgamentos, está errado. Mas, se for para aprendermos com os equívocos dos outros, aquilo que poderá ser para nós algo de estudo, de análise para nossa intimidade, aí nós podemos observar, mas para que isso beneficie a nós mesmos e não para diminuir ou menosprezar o outro ou para apontar que ele está errando. E aqui também os espíritos nos alertam que a indulgência, o olhar benevolente é importante, mesmo quando ocorrem as maiores faltas. Lembrando que cada criatura, mesmo praticando algum ato que nós acharmos que não é um ato digno de uma criatura filha de Deus, nós não podemos nunca esquecer que ele é nosso irmão e talvez nós estejamos julgando sem entender os fatos verdadeiros, todo um contexto que levou aquela criatura a praticar aqueles atos. E somente Deus, Jesus e aqueles espíritos já de mais alta envergadura evolutiva são capazes de entender, compreender e de alguma forma não julgar e perceber que aquele contexto acabou de alguma forma levando aquela pessoa a praticar aquele ato. Talvez aquela criatura, aquele nosso irmão, não estivesse ainda com as forças necessárias para evitar aquele ato. E quem somos nós para julgarmos? Talvez a gente ainda fale assim, se fosse eu que estivesse no lugar dele, não teria feito isso. Mas nós devemos ter muito cuidado com essa fala, porque cada vida é de um jeito, cada criatura tem a sua maneira de ser, e nós não saberemos, se estivéssemos no lugar daquela criatura, daquela pessoa, se nós não faríamos o mesmo ou até coisas piores. Então, o melhor a ser feito sempre é não julgar e tentarmos olhar com um olhar benevolente, não no sentido de omissão, porque nos é dito que nós deveremos sim frear o mal, brecar tudo aquilo que vai contra as leis divinas, orientar. Nós não temos que ser coniventes com situações equivocadas, mas o chamado aqui é para que nós possamos ter esse olhar compreensivo e não sejamos nós os juízes. Mesmo porque, como é que é feito esse juízo de valor de nós para as outras criaturas? Para que nós possamos aferir algum valor, é necessário que nós tenhamos referências, esses valores do que é certo e do que é errado dentro de nós. O que é o bem, o que é o mal, e para que possamos daí ter um olhar justo e sabermos se aquilo está sendo certo ou errado. Logicamente, nós já temos condições de entender o que é o bom, o mal, o bem, o mal, o certo, o errado, mas nós deveremos lembrar que muitos dos nossos valores, eles são criados como se fossem caixinhas dentro de nós em relação a como que foi a nossa criação dentro de uma família e se nós tivemos essa família, a questão cultural da sociedade, do país em que vivemos, aquilo que para nós não é válido, para outros países é algo que pode ser permitido. É em função também da nossa condição de educação e também dos valores que são trazidos através da religião, da crença que nós temos em Deus.
Então, tudo isso são caixinhas de valores que nós vamos agregando dentro de nós. E quando nós vamos fazer algum juízo, nós vamos buscar essas referências. E eu esqueci de falar também que a nossa experiência do dia a dia e de vidas pretéritas acabam influenciando também esses nossos julgamentos. Então, nós não temos a verdade absoluta dentro de nós, ainda ferida, para poder dizermos o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, se a pessoa que está executando alguma ação está procedendo de uma forma certa ou errada. Nós já temos juízo de valores de algumas coisas que aprendemos nessa nossa jornada evolutiva. Mas realmente nós sermos esses juízes, não cabe a nós. Nós não temos ainda esses valores completamente auferidos dentro de nós. E essa questão, o que é certo, errado, o que é o bem, o que é o mal, nós temos isso muito bem tratado no Livro dos Espíritos. Kardec, lá no terceiro livro, no terceiro capítulo, na terceira parte, quando fala das leis morais em O Livro dos Espíritos, tem 18 questões tratando sobre o bem e o mal. Começa lá na questão 629 e vai até a questão 642, 643, se não me engano. Mas já começa assim, na questão 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, nós já vamos perceber aqui nessa questão 629 que a moral máxima, do que é certo, o que é errado, é o bem proceder. Isso é a distinção entre o bem e o mal. E isso é uma lei de Deus. O homem procede bem quando ele faz bem para todos, que aquela ação que ele vai fazer não prejudica ninguém. E aí ele depois continua na questão 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é intrigá-lo. E na sequência ele vai fazendo outras perguntas, se o homem consegue realmente nessa vida perceber o que é o bem, o que é o mal. Então o que nós queremos trazer à reflexão é exatamente isso. Quem somos nós para podermos julgar alguém? E isso é uma situação delicada, porque no dia a dia, na sociedade em que vivemos, o tempo todo nós somos convidados, de alguma maneira, a tomar partido e fazer a nossa avaliação dos seres, das criaturas e dos fatos. E eu gostaria de fazer um alerta. Muito cuidado para nós que já conhecemos o Evangelho, a doutrina espírita e que já queremos fazer o bem, que nós não sejamos pessoas de princípios, mas cheias de conceitos e preconceitos, porque às vezes nós temos esses princípios cristãos, mas no dia a dia possamos estar, de alguma forma, rotulando as pessoas conforme nós vamos enxergando elas, em função ali da sua condição social, ou da maneira que ela fala, ou pela opção sexual que ela decide ter. Isso são rótulos que nós vamos criando e vamos aferindo. Essa pessoa é menor, ou ela está certa ou está errada. Nós não temos essa capacidade. E até mesmo rotular as pessoas como orgulhoso, sovina, isso já é um julgamento. E nós devemos ficar muito atentos, porque nós não sabemos como que é a vida daquela outra pessoa. E nós vamos lembrar também lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 7, no versículo de 1 e 2,
Outra recomendação de Jesus, que é: não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Então, todas as vezes que nós ligamos aquele nosso termômetro de juiz, fazemos um diagnóstico de uma pessoa, nós estamos entrando nesse modo de julgamento. Estamos sendo esses juízes, e às vezes juízes implacáveis sobre a maneira de ser do outro. Esse mesmo rigor que nós utilizarmos para com o semelhante, nós estamos aferindo isso para usarmos para conosco também. É da mesma maneira que nós também vamos ser aferidos. E aí nós nos perguntaremos: será que é assim que a gente gostaria de ser tratado, de ser observado, de ser julgado? Porque nós temos uma característica muito interessante. Quando nós observamos o outro, a gente até fala assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu dizer uma verdade para você, e a verdade tem que ser dita. E aí nós magoamos o outro com a nossa observação, com a nossa verdade, com o nosso valor e com aquele senso de justiça que nós queremos aferir ao outro. E uma coisa também nós temos que tomar muita atenção: a verdade, meus amigos, ela não fere. O que fere é a maneira que nós levamos aquela informação para o outro. Então, todas as vezes que nós levantarmos o dedo e dissermos: deixa eu te falar uma verdade, muito cuidado, porque mesmo sendo aquele nosso olhar da verdade, nunca deverá ferir o outro. Porque quando alguém também vai trazer a sua verdade para nós nos sentimos magoados. E aí a gente fica: nossa, você me machucou, eu sou muito sensível. Então é estranho isso, né? Quando a gente vai dizer algo para outro, a gente não pensa na sensibilidade do outro, em como que nós estamos trazendo aquela informação, e que às vezes até precisa ser esclarecida, ser dita, mas tem que ser trazida com carinho, tem que ser trazida de uma maneira que auxilie o outro a crescer, a compreender a si mesmo, e nunca a diminuí-lo, a colocá-lo para baixo, a desmerecê-lo ou a se sentir até excluído. Então, muito cuidado. Quem sabe e quem pode o mais sempre deverá acolher, ter carinho e muito cuidado com aqueles que sabem menos. Isso é uma regra de ouro que nós devemos ter conosco. Então, fiquemos atentos a como nós vamos comunicar ao outro os nossos, talvez nem seja o nosso julgamento, mas os nossos, talvez, pontos de vistas. E não existe uma verdade só, a vida do outro é dele e nós devemos ter cuidado. O que serve para mim pode não servir para o outro e vice-versa. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nós temos exatamente a análise dessa passagem da mulher adúltera, e os Espíritos também nos trazem alguns esclarecimentos se nós devemos revelar ou não o mal de alguém. Lembrando que o fato de sermos indulgentes não significa concordarmos, sermos passivos diante de uma situação equivocada. Jesus, por exemplo, foi um pacificador, mas ele não foi uma criatura passiva. Nós devemos nos inspirar nele, devemos pacificar o ambiente onde nós estamos, pacificar nossos corações, mas não devemos ser passivos, cruzarmos os braços e deixarmos tudo que a gente enxerga que pode estar de errado acontecendo, mas, logicamente, dentro desses parâmetros da lei divina, de não fazer ao outro aquilo que nós não queremos, nós deveremos nos posicionar, né? E dar o nosso, como já dizia Jesus, nosso falar sim, sim e não, não.
Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, nos itens 19, 20 e 21, é trazido, já que ninguém é perfeito, ninguém teria o direito de repreender o seu próximo, e os Espíritos respondem, certamente que não. Porque cada um de nós temos que trabalhar para o progresso de todos. E aqueles que nos foi dado uma tutela confiada, um pai com um filho, por exemplo, ao ver que ele está fazendo alguma coisa que foge às regras morais, ele deverá corrigir. Então não é ficar de braços cruzados. E por último, na questão 21, no item 21, haverá casos em que se desvende o mal de outrem. E aí eles também respondem, é muito delicada essa questão, e para resolvê-la é necessário que se apelar para a caridade bem compreendida, porque se essa imperfeição dessa pessoa só prejudicar a ela e nenhuma utilidade haverá divulgá-la, então nós devemos nos calar. Agora, se puder acarretar prejuízo a terceiros ou uma comunidade, essa criatura que está fazendo esse erro, então é preferível apontar e desmascarar para que não comprometa uma quantidade grande de pessoas e de certa forma, freie aquela pessoa. Então, tudo é bom senso. Gostaria de lembrar que quando nós estamos julgando as pessoas, nós estamos também, de alguma forma, fazendo uma projeção daquilo que são os nossos defeitos no outro. Então tomemos cuidado, porque pode ser que aquilo que mais nos incomoda numa outra criatura é justamente aquele defeito que nós também temos e não percebemos. E aí tem até uma frase que diz assim, que é muito sábia. Quanto mais João fala de Pedro, eu menos sei de Pedro e mais eu sei de João. Então, quanto mais eu falo mal do outro, e as pessoas que estão convivendo conosco vão escutando, menos eles vão saber do outro e mais vão entender as nossas dificuldades íntimas, mais vão percebendo o quanto que nós poderemos ser, talvez, até injustos e estar utilizando de falta de caridade para com aquela pessoa que a gente está toda hora comentando e falando dela. Então vamos tentar olhar um pouco mais para dentro de nós. Uma outra situação que acontece também é quando nós somos muito perfeccionistas ou intolerantes a erros. E às vezes nós já vimos até pessoas serem recomendadas para psicólogos para poder fazer tratamento por causa desse excesso de intolerância e de perfeccionismo, e a pessoa dizer assim, não, eu não vou lá porque eu não sou doida. Cuidado, pode ser até que fique, porque isso tem um limite e a pessoa pode chegar num ponto de frustração tal que não consiga achar um mínimo de satisfação para viver consigo mesmo e para com seus semelhantes. Então vamos ficando por aqui com essas reflexões e que possamos, dentro das nossas condições, aferirmos cada vez mais os valores morais baseados na moral do Cristo e vamos seguindo sempre com as boas ações e trabalhando no bem. Obrigado, que Jesus nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja.